Professora Natália Alves é doutorada em Ciências de Educação, especialidade em Sociologia da Educação pela Universidade de Lisboa. Neste momento é professora no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e investigadora da Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação do mesmo Instituto. Entre os temas de pesquisa que tem vindo a privilegiar nos últimos anos, salientam-se a inserção profissional dos diplomados no ensino superior, as políticas públicas de educação e formação para jovens e adultos pouco escolarizados e os processos de socialização e construção da experiência estudantil. É autora de vários livros e artigos publicados em revistas nacionais e internacionais sobre esses respectivos temas. O desafio que foi feito à Natália Alves foi vir falar então de inserções profissionais juvenis em tempos de empregabilidade. E não é por acaso que a empregabilidade está entre aspas, porque eu sei que a Natália é uma crítica desta categoria, não lhe chamaria conceito, não é? Há quem o trate como conceito. Vamos tratá-la como categoria social e o desafio foi aceito e eu agradeço imenso à Natália a disponibilidade por estar aqui connosco a partilhar o seu saber. Obrigado, Natália. Passo-te a palavra então. Muito obrigada. Eu queria começar por felicitar o Vítor e a equipa dele pela realização do projeto em si, que está a dar corpo a este seminário e por este evento. Lamentar imenso não ter podido vir ontem, mas aconteceu-me um imprevisto que, aliás, faz com que eu me sinta um bocado desconfortável, porque caio aqui de paraquedas sem poder fazer pontes com aquilo que foi dito ontem, mas de facto foi-me completamente impossível. Ora bom, e o que eu me proponho discutir é a problemática da inserção profissional e, em particular, a dos graduados do ensino superior, porque é sobre essa que eu tenho vindo a trabalhar nos últimos anos e no quadro daquilo que, seguindo uma proposta do Vítor, que eu aceitei de imediato, pensá-la nestes tempos de empregabilidade. E vocês perguntaram-se, mas porquê, não é, a empregabilidade? Ora bom, a questão e a razão pela qual, como diz o Vítor, eu sou fortemente crítica deste conceito, porque ele é um conceito, ele tem vindo a ser trabalhado no campo da economia e no campo da própria sociologia, é de que este é um conceito que surge fundamentalmente, que tem uma história, que eu não vou aqui fazer, mas que surge com grande impacto a partir do início dos anos 90, nomeadamente ao nível, no quadro das políticas públicas de emprego, quer no plano nacional, quer no plano internacional, e que é uma categoria que, do meu ponto de vista, coloca em evidência aquilo que eu tenho vindo a chamar o processo ideológico de construção de uma nova narrativa sobre a sociedade e o ator social, e onde imperam aquilo que alguns autores chamam a privatização dos problemas sociais e a culpabilização das vítimas. Ora bom, e isto tem a ver com o facto de que há trabalhos, e há nomeadamente um trabalho absolutamente fundamental do Gazi, que faz a recensão, chamemos-lhe assim, a arqueologia do conceito de empregabilidade, e é evidente que este conceito tem, digamos assim, múltiplas dimensões, ou seja,
nós podemos falar de vários tipos de empregabilidade. A questão que se coloca é que aquela que tem sido utilizada nos últimos anos para discutir as questões do emprego, porque ela está claramente, é um conceito que está claramente associado à problemática do emprego e do desemprego, não é? Participa neste processo de construção e de individualização das relações sociais, naquilo, por assentar fundamentalmente naquilo que é uma dimensão, se vocês quiserem, individual e essencialista, estática da questão do emprego. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que aquelas definições que proliferam no campo científico, e neste momento, se nós fizermos um levantamento, nós encontramos o termo empregabilidade atravessa não só a esfera o campo dos discursos políticos e da ação política, mas também o campo científico. Mas eles estão, digamos que a perspectiva individual da abordagem deste conceito é uma perspectiva clara, é a perspectiva claramente hegemónica. E quando eu falo numa abordagem individual e essencialista da individualidade, eu estou a falar daquilo, na predominância daquilo que o Gazier chama a empregabilidade individual e que, grosso modo, é definida com algumas nuances como a capacidade que um indivíduo tem para obter e manter um emprego ou obter um novo emprego em caso de desemprego. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos aqui uma perspectiva que é uma perspectiva claramente individual de uma questão, não é? Que tem, digamos assim, contornos que ultrapassam os atributos individuais e a capacidade individual de gerir, de manter, de obter um emprego. Aliás, em boa verdade, este conceito de empregabilidade surge, não é, no quadro daquilo que é um processo de recomposição do léxico sobre o mundo do trabalho, não é, em que nós estamos a assistir àquilo que é a emergência de novas palavras, de novos conceitos, novas noções, que em grande medida estabelecem uma ruptura com aquilo que foram as categorias analíticas utilizadas durante o período fordista e que introduzem, digamos assim, novas formas de pensar e de pensar, por um lado, as relações de trabalho e de pensar, por outro lado, o próprio papel dos indivíduos. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que, exatamente como nós deixamos de falar, ou fala-se muito menos de desemprego e fala-se cada vez mais de empregabilidade, também deixamos de falar de qualificações para falar de competências, deixamos de falar de patrões para falar de empregadores, deixamos de falar de trabalhadores para falar em colaboradores. E toda esta ressemantização e toda esta construção de um novo léxico tem várias funções do meu ponto de vista, nomeadamente uma que me parece absolutamente fundamental, que é, em grande medida, deslegitimizar aquilo que foi um marco do ponto de vista das relações no mundo do trabalho e que é o conflito estrutural entre capital e trabalho. Portanto, nós estamos aqui num processo que é um processo claro de construção de novas narrativas, onde a empregabilidade surge como um aspecto fundamental neste processo, nomeadamente, como eu dizia há pouco, quando o que nós temos é esta dimensão individual, não é, de responsabilização individual pelo emprego e pelo próprio desemprego, e que esquece, não é, a outra dimensão do conceito de empregabilidade, que é o conceito de empregabilidade interativa, que nos diz que o problema não coloca-se, ou melhor, a questão da empregabilidade é o resultado da articulação daquilo que são as propriedades individuais, é verdade,
não é? Mas, igualmente, daquilo que são as dinâmicas dos mercados de trabalho, aquilo que são as estratégias de recrutamento das empresas, aquilo que são os processos macroeconómicos em curso. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é impossível pensar, digo eu, as questões da inserção profissional como o resultado única e exclusivamente, e é nesse sentido que nessa perspectiva que eu me coloco, desculpem, o page down não foi, é esta. Então, enter. Como assim? Foi para o fim. Desculpem. Então passou para o fim. Desculpem lá. Pronto. Ora bom. Ok, pronto. Obrigada. Ora bom. Posto isto, de onde é que eu parto para discutir as questões da inserção profissional, e é importante esclarecer de onde é que eu falo, onde é que eu me posiciono e que referências teóricas eu mobilizo, não é? Ora bom, e eu parto para discutir esta problemática da ideia que é consensual, que a inserção profissional é, na atualidade, um problema social, político e económico. Social porque ela coloca, ela abrange e tem problemas e cria conflitos do ponto de vista dos indivíduos e do ponto de vista da sociedade. Político, porque efetivamente há uma preocupação crescente, quer a nível europeu, quer a nível nacional, com a problemática da inserção, e é obviamente um problema económico, mas que não pode ser explicado, e é aqui que eu me posiciono, relativamente àquilo que às vezes são algumas abordagens desta problemática, e não pode ser explicado nem por um déficit de empregabilidade individual, ou seja, por qualquer déficit de competências de empregabilidade, whatever it means, não é? Quer daquilo que também é um discurso que volta meia volta, e de uma explicação que volta meia volta, ocorre na sociedade portuguesa e que explica os problemas da inserção profissional como um desajustamento entre a oferta e a procura de qualificações. Ora bom, esta perspectiva, que aliás nos coloca dentro de uma abordagem estritamente adequacionista, a qual obviamente eu também questiono, ela coloca-nos um problema que dificilmente é sustentado do ponto de vista empírico, quando nós, e quando se utiliza como eu irei demonstrar, a questão deste desajustamento como uma principal explicação dos problemas de inserção profissional na atualidade. Ora bom, sendo assim, de onde é que eu parto para discutir estas questões? Eu parto, digamos assim, de uma perspectiva que coloca a tónica naquilo que são, digamos assim, as dinâmicas macroeconómicas, e em que, grosso modo, o que eu defendo, e é nessa perspectiva que eu me coloco para discutir estas questões, é de que as dificuldades de inserção dos jovens no presente são o resultado das transformações introduzidas pelo modo de acumulação flexível, e eu aqui socorro-me e fundamento-me principalmente no David Harvey, mas podemos falar também do Boltanski e da Chiapello com o novo espírito do capitalismo, não é? Ou podemos falar do Piketty. Portanto, há, digamos assim, transformações profundas no processo de acumulação capitalista e que vão ter, como N autores têm demonstrado,
profundas implicações ao nível da estrutura do emprego, quer do ponto de vista qualitativo, quer do ponto de vista quantitativo, e só a título de exemplo, foi um valor que eu ouvi hoje de manhã de um estudo publicado pela CGTP. Em Portugal, entre 2008 e 2012, foram extintos 600 mil postos de trabalho, o que corresponde a 12% do emprego. Portanto, nós vivemos numa situação em que há, efetivamente, alterações profundíssimas do ponto de vista da estrutura do emprego e nas relações contratuais, ou seja, nós assistimos àquilo que está mais que documentado, a processos de desregulação e de precarização das relações contratuais, nas estratégias de recrutamento das próprias empresas, que no caso português tendem a utilizar critérios que são critérios que em grande medida levam e induzem processos de sobrequalificação, às políticas salariais e àquilo que são os sistemas de disposições de patrões e de jovens trabalhadores. E tudo isto, digamos assim, em conjunto com aquilo que são as propriedades individuais e que tem a ver com aquilo que são os atributos tradicionais, como género, classe, mas também a questão da formação, do tipo de formação, são fatores que, digamos assim, contribuem para aumentar a complexidade dos dos processos de inserção profissional. Ora bom, e bom, para discutir essa complexidade, vou rapidamente, e porque eu acho que de alguma forma dar um panorama muito rápido de alguns dados que nos permitem compreender aquilo que alguns autores chamam o mercado de trabalho dos diplomados, que é obviamente um conceito sujeito a crítica, não é? Que é admitir que há um mercado de trabalho específico, entre aspas, dos diplomados, mas que eu aqui, dos graduados do ensino superior, e é sobre esses que eu vou trabalhar, mas que nos permite dar um pouco a panorâmica de qual é a situação do ponto de vista do mercado de trabalho dos graduados em Portugal nos últimos anos. Até porque essas mudanças estão de alguma forma a ganhar visibilidade nos últimos anos. Ora bom, e o que é que nós assistimos entre 2005 e 2014? Portanto, estamos a falar aproximadamente de uma década. Nós assistimos àquilo que é uma diminuição progressiva e intensa, em alguns casos, da taxa de emprego dos jovens graduados do ensino superior. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos, nos últimos anos, cada vez mais jovens que não estão inseridos no mercado de trabalho, quer por via daquilo que é o prolongamento das trajetórias escolares, quer por via de um outro fenómeno que nós estamos ainda por conseguir monitorizar, apesar de alguns estudos já apontarem nesse sentido, e que é a massiva migração de jovens licenciados, de jovens graduados do ensino superior, e que se tem vindo a intensificar nos últimos anos. Mas, simultaneamente, e se é verdade que, por um lado, temos uma diminuição da taxa de emprego, por outro lado, temos um aumento constante da taxa de desemprego dos jovens licenciados, e são esses cujos dados eu vos estou aqui a apresentar, com as idades compreendidas e na faixa etária dos 20, 24, 25, 29.
como, eu aqui perdi a legenda, mas a linha de cima é a dos mais novos, não é? Porque nós sabemos, e isso também está documentado, que é, apesar do desemprego existir, mesmo junto de uma população que até a um passado relativamente recente estava imune aos problemas do desemprego, é verdade que, que de alguma forma corresponde àquilo que eu costumo chamar a democratização do desemprego, não é? Porque ele neste momento não atinge só os jovens com baixas qualificações, ele atinge também os jovens com elevadas qualificações. Aliás, este é claramente um dos paradoxos da sociedade portuguesa e das sociedades do sul da Europa, não é? Que é, temos populações jovens cada vez mais escolarizadas. Nunca tivemos jovens tão escolarizados como temos na atualidade e, no entanto, nunca os jovens foram tão vulneráveis à situação de desemprego, não é? Portanto, este é claramente um dos grandes paradoxos que, aliás, do capitalismo flexível, não é? E de uma estratégia que se inscreve dentro de um processo que é a criação do próprio desemprego, é uma condição necessária à sobrevivência do próprio capitalismo, não é? E, em grande medida, aquilo que eram as populações por excelência vulneráveis a este fenómeno, não é? Passa, digamos assim, a base social de recrutamento passa a ser alargada e passa a comportar também os jovens graduados do ensino superior, o que cria, digamos assim, e essa é uma das questões, porque isto é um problema, é de facto um problema social, porque isto vai criar de facto tensões profundas ao nível das sociedades, que é o defraudar completo, total e absoluto de expectativas de mobilidade social que coloca em risco aquilo que foram investimentos feitos pelas famílias e pelos indivíduos ao longo de vários anos. Ora bom, o que nós sabemos, e este é um aspecto importante, é que apesar de tudo, a vulnerabilidade dos diplomados do ensino superior é menor do que dos diplomados sem formação superior e que essa vulnerabilidade diminui à medida que aumenta a permanência do mercado de trabalho, ou seja, do ponto de vista daquilo que é uma abordagem estritamente económica, digamos que as empresas remuneram e favorecem aquilo que é a experiência profissional que vai sendo construída ao longo do tempo. Ora bom, mas simultaneamente aquilo que nós assistimos é, portanto, uma diminuição da taxa de emprego, a um aumento do desemprego, ao aumento do trabalho a tempo parcial, que quase duplica junto dos jovens diplomados entre 2007 e 2014, um aumento dos contratos a termo, que também vão em escalada ascendente, o que quer dizer que nós estamos aqui numa situação que é uma situação de degradação profunda das condições de inserção no mercado de trabalho. Ora bom, a par disto, o que é que nós temos? Aquilo que nós... eu não pus ali a fonte nos quadros anteriores, porque eu já não conseguia pôr ali, porque não consegui mexer aqui nesta coisinha cá de baixo. Portanto, eram tudo dados do Eurostat. Pronto, estes dados são os dados do estudo realizado por uma equipa aqui do ICS, a Marina Costa Lobo e do Vítor, para a Presidência da República, e que foi publicado agora, e aquilo que nos mostram também, utilizando outros dados, que são as fontes, os quadros de pessoal, que apesar de todas as suas limitações, nos mostram aquilo que são, digamos assim, dois aspectos importantes do mercado de trabalho dos graduados, e que é o quê? Por um lado, o retorno do investimento em educação continua a ser considerável. Aliás, isto é um dado que vem referido
sistematicamente nos relatórios da OCDE, da Education at Glance, que Portugal é dos países que melhor remunera um diploma do ensino superior. Agora, o que nós verificamos é que em 7 anos nós temos aqui uma estabilidade do ponto de vista das remunerações. Estabilidade esta dos diplomados do ensino superior, né? Estabilidade esta que, no fundo, esconde uma degradação das condições salariais, porque não está ponderada com as taxas de inflação, não é? Portanto, nós estamos a trabalhar com valores brutos e mais, estamos a trabalhar com valores que vão até 2009 e que não apanham o período dramático de intervenção da Troika em Portugal. Aliás, para quem tem alguma curiosidade nestas questões, basta passar fazer assim uma breve pesquisa em qualquer portal de emprego e olhar para aquilo que são as ofertas de emprego disponíveis. E uma das que mais me chocou foi uma oferta de emprego para um engenheiro civil com experiência, obviamente, com domínio de 3 línguas estrangeiras e a quem ofereciam o maravilhoso salário de 600 euros. Portanto, eu aconselho-vos passem só um olhar por essas ofertas de emprego, porque elas dão-nos claramente a situação deste mercado de trabalho, não é? Em que as estratégias de recrutamento das empresas, e que é perfeitamente explicado do ponto de vista das teorias económicas, não é? Em que, face a uma contração brutal do emprego e face àquilo que é um aumento da oferta, não é? O que é que fazem os empresários? Estão num processo de deflação de salários brutal, não é? Que exigindo, e este é o aspecto curioso, não é? Que é exigindo cada vez mais qualificações, não é? E este processo é um processo de desregulação completa do ponto de vista do mercado de trabalho, não é? Mas, portanto, aliás, só para vos dar um outro exemplo, este foi-me contado pessoalmente, de uma jovem, pronto, essa sim já com experiência de trabalho, que emigrou, tem estado a fazer uma carreira que é uma carreira internacional na indústria farmacêutica, e que teve um convite para vir para Portugal abrir um laboratório da indústria farmacêutica como responsável, portanto, como diretora da parte de investigação, e a quem ofereciam, e era uma empresa multinacional, e a quem ofereciam, ela é doutorada, pós-doutorada, já com uma experiência, portanto, em carreira internacional, né? Vinha ocupar e montar de raiz um laboratório com a parte da investigação, e a quem oferecia o maravilhoso salário de 1.600 euros. Portanto, nós estamos, de facto, numa fase que é uma fase de completa distorção, digamos assim, e desvalorização, que, aliás, todos nós sabemos, daquilo que é o fator trabalho, que de facto influencia e afeta todos os trabalhadores, mas afeta também estes jovens trabalhadores altamente qualificados. Ora bom, a par disto, e só para termos uma
uma ideia daquilo que é o nível e o regime de qualificação, de formação que se tem vindo a ampliar nos últimos anos. No espaço de uma década, nós passamos de cerca de 60 mil diplomados por ano para um valor que está próximo dos 80 mil. O que quer dizer que nós estamos, fator que obviamente agudiza os problemas da inserção, porque nós estamos num processo que é um processo de escassez de emprego, de extinção de postos de trabalho, com uma criação extraordinariamente reduzida de emprego, e ao mesmo tempo estamos a formar jovens, e com isto eu não quero dizer longe de mim, para evitar qualquer equívoco, que deva existir qualquer processo de regulação ao nível da produção de diplomados, não é? Eu sou completa, total e absolutamente a favor do acesso livre, gratuito e universal ao ensino superior. Continuo a defender que é preferível ter um licenciado desempregado do que ter um jovem com o 9º ano de escolaridade no desemprego, não é? Por todas as razões que me escuso aqui também eu de desenvolver. Agora, isto são dinâmicas, não é? Que são dinâmicas altamente contraditórias, e que é uma entrada crescente, que aliás também está documentada no estudo da Marina, de jovens diplomados ao mercado de trabalho, e por outro lado uma quebra brutal do ponto de vista do emprego. Ora bom, tudo isto obviamente que nos coloca questões e que fazem com que aquilo que é o processo de inserção dos diplomados do ensino superior seja um processo cada vez mais longo e cada vez mais sinuoso. E o mais longo, e só para terem uma ideia, os últimos dados do INE se reportam a 2009, dizem-nos que o tempo médio em Portugal, em 2009, portanto ainda antes da crise, não é, de acesso ao primeiro emprego era, para o global dos indivíduos, de 20,8 meses. Era para os diplomados do ensino superior de 9,8 meses. O que quer dizer que, em média, um graduado do ensino superior espera cerca de 10 meses, o que quer dizer que estamos quase ao nível de um desemprego de inserção de longa duração para obter o primeiro emprego. E isto é completamente diferente daquilo que era, por exemplo, nos anos 90, em que, de acordo com os estudos realizados, o tempo médio de acesso ao primeiro emprego era de 3 meses. Portanto, nós praticamente, no espaço de uma década, triplicamos o tempo de acesso ao primeiro emprego. Ora bom, vou andar para trás. Posto isto, o que é que... quando nós estamos, e eu estou aqui, falei N vezes sobre as questões da inserção profissional, o que é que nós entendemos do ponto de vista conceptual sobre a inserção profissional? E eu, em relação a este conceito e à análise deste processo, gostava de referir que nós temos no essencial, e de acordo com a literatura disponível, duas formas distintas de abordar esta problemática. Nós temos, por um lado, uma abordagem que pensa e que concebe a inserção profissional como a sucessão de estatutos e de empregos no mercado de trabalho,
E temos uma outra abordagem que concebe a formação profissional como um processo de construção de identidades profissionais. Isto são duas abordagens, digamos assim, distintas, podem ser complementares, mas que implicam compreendermos e analisarmos este processo recorrendo não só a metodologias diferentes, mas também a abordagens elas próprias diferentes. Ora bom, e quando nós estamos no primeiro, na primeira perspectiva, ou seja, pensar a inserção profissional como uma sucessão de posições desculpem, que se ocupam no mercado de trabalho, nós temos, digamos assim, dois autores que são absolutamente fundamentais e que são, digamos assim, referências em que todos os estudos que abordam esta temática se filiam. Que é, por um lado, o Vincent, que defende que a inserção profissional corresponde a um período de emprego que se inicia quando os indivíduos passam a consagrar a maior parte do seu tempo à procura de emprego e que termina quando obtêm um emprego estável. E citei. A questão que se coloca é que o emprego estável é um bem cada vez mais raro para os jovens que acedem ao mercado de trabalho, nomeadamente no início dos seus percursos profissionais. E aí o Vernier apresenta-nos uma outra proposta em que ele substitui o emprego estável por aquilo que ele designa uma posição estável no mercado de trabalho. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu posso não aceder a um emprego estável no sentido fordista do termo, e que é um trabalho, um emprego com um contrato a termo indeterminado, com acesso à formação, com perspectivas de uma carreira profissional. Mas eu posso aceder a uma situação que é uma situação de estabilidade na precariedade. Assim, mais ou menos aqui como a Alexandra, que tem uma situação de alguma estabilidade. No entanto, é uma estabilidade na precariedade. Bom, quer isto dizer que não acede a um emprego a tempo determinado, não é? Com contrato a tempo indeterminado. Agora, vai mantendo, como muitos jovens hoje em dia, uma situação que é uma situação precária, é verdade, mas que nessa precariedade é uma situação que tem uma certa estabilidade. Imaginem o pessoal aqui do ICS que vai estando de bolsas em bolsas. Não é? O Vítor é um excelente exemplo. É uma situação precária, porque objetivamente não pertence aos quadros, não é? Mas tem uma estabilidade, ele já está aqui há não sei quantos anos, não é? Volta meia volta, fica assustado e pode ter de ir embora. Agora, o que é verdade é que esteve na mesma instituição, não é? Desde que concluiu a sua formação, com bolsas sucessivas, não é? Com uma situação que de facto é uma situação estável, mas que no fundo é marcada por uma enorme precariedade, não é? Ele não tem um emprego estável, não é mas no entanto tem alguma estabilidade de emprego. Ora bom, o que quer dizer que, digamos que esta ideia de que os processos de inserção e a conclusão de um processo de inserção termina quando ou se tem um emprego estável ou se tem uma posição estável na precariedade, é, digamos assim, uma solução, não é? E uma proposta que nos permite resolver e dar conta daquilo que tem sido grande parte das mutações que se verificam no mercado de trabalho. Por outro lado, se eu quiser pensar
a inserção profissional como um processo de socialização e de construção identitária, aí eu filio-me claramente naquilo que são as propostas de Claude Dubar e da Nicole Drancourt e do Rollo Berger. Ora bom, e para Dubar, a saída do sistema educativo e o confronto com o mercado de trabalho constituem aquilo que ele chama um momento fundamental na construção das identidades socioprofissionais. E, por este motivo, a inserção apresenta-se como um momento privilegiado de construção identitária. E isto porquê? Porque a passagem pelo sistema educativo, diz o Dubar, é propiciadora daquilo que ele designa como a construção de uma identidade profissional virtual. Ou seja, há todo um processo de socialização e de construção identitária durante um curso, durante a formação. Mas essa identidade é uma identidade que é em grande medida virtual e que que é objeto, digamos assim, de um confronto com o mercado de trabalho esse que está em crise, e é desse confronto entre uma identidade profissional virtual, que é construída por via dos processos de formação, com a realidade e o funcionamento dos mercados de trabalho e da inserção, que se constrói aquilo que o Dubar chama uma identidade profissional de base. E esta identidade profissional de base é, segundo ele, engloba não só uma identidade face ao trabalho, mas também uma projeção do futuro, uma antecipação do emprego e da formação. Esta identidade profissional de base é, na terminologia dele, uma identidade para si, que num contexto de crise obriga à invenção de estratégias pessoais, de representações de si, que podem ser decisivas no processo da vida profissional. Não se trata, como acontecia há alguns anos atrás, de escolher uma profissão e de obter um diploma, mas sim da construção profissional de uma estratégia identitária num contexto em que os modelos de identificação rareiam. No entanto, mesmo quando a identidade profissional de base é reconhecida pela entidade patronal, ela será sempre objeto de transformações várias ao longo da trajetória profissional. Quer dizer que nós não temos uma identidade. As identidades profissionais não são estáticas, elas são objeto de profundas e de complexos processos de reconstrução. O que quer dizer que a identidade profissional é, simultaneamente, o resultado de um processo biográfico e de um processo relacional, de uma transação objetiva entre aquilo que é uma identidade atribuída e uma identidade proposta, e que requer o reconhecimento por parte dos outros num quadro relacional, o que por vezes reflete uma relação conflitual entre aquilo que são os desejos de identificação dos indivíduos e o reconhecimento, e as formas de reconhecimento que são oferecidas pelas instituições. Assim, a inserção profissional é uma articulação temporal entre uma dimensão biográfica e através da qual os jovens constroem uma identidade para si, e uma dimensão estrutural através da qual se reconhece a identidade para o outro, considerada socialmente legítima num determinado momento. Ora bom, com base nestas duas abordagens distintas, mas possíveis de serem complementadas, nós podemos criar diferentes tipologias. E aquilo que eu gostava de vos apresentar são uma tipologia, que é uma tipologia que decorre muito daquilo que são muitos dos trabalhos realizados, nomeadamente pelos autores franceses,
com que eu trabalhei também na minha tese e que, do meu ponto de vista, continua a ter e tem um imenso potencial heurístico para explicar aquilo que são as diferentes inserções profissionais num quadro do modo de acumulação flexível. Ora bom, e o que é que nós podemos ter? Nós podemos ter, e o que do meu ponto de vista, aliás, são ideais tipo que se podem aplicar não só aos licenciados, mas aos jovens que acedem ao mercado de trabalho pela primeira vez. Ora bom, e o que é que nós podemos encontrar? Nós encontramos aquilo que era um percurso do passado, não é? Que está claramente em vias de extinção, que é cada vez mais raro e que coincide àquilo que é um percurso de inserção rápida no emprego estável. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, ao final, à conclusão da formação, os jovens acedem, logo no seu primeiro emprego, a um emprego estável, definido dentro da lógica da relação salarial fordista. Ora bom, é bom de ver que este é claramente um processo que está cada vez mais ao alcance de uma minoria. O que nós encontramos como sendo, digamos assim, os dois percursos que são mais hegemónicos, são aqueles que consistem numa inserção diferida no emprego estável. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, antes de acederem a um emprego estável, os jovens passam por, digamos assim, períodos probatórios. Períodos probatórios em que acedem àquilo que o Dueringer chama empregos-ponte. E o que é que são estes empregos-ponte? São empregos que permitem o acesso a um emprego estável. São contratos e que implicam as numerosas formas, as variadas formas atípicas de emprego, mas que nomeadamente são, por exemplo, os contratos a termo certo, que permitem, em alguns casos, e depois de renovações sucessivas, passar para os quadros da empresa ou da organização, que também neste momento é, digamos assim, algo que está cada vez mais, que é cada vez mais escasso, por variadas razões, nomeadamente porque a mão de obra disponível permite, efetivamente, que as empresas recorram sucessivamente ou a empregos precários ou inclusivamente a estágios, e os estágios profissionais funcionam aqui claramente dentro de uma lógica que é a lógica dos empregos-ponte, que permitem adquirir experiência, funcionam por parte das empresas como uma forma de diminuir os custos com a seleção e recrutamento dos trabalhadores e permitiam passar para o acesso a uma situação estável. Neste momento é ainda um percurso, mas é um percurso que perde também algum peso, e o que nós temos assim como um dos percursos dominantes é claramente o da inserção estável na precariedade, e que corresponde a esta sucessão de empregos precários, sucessão de bolsas, de estágios, com curtos períodos de desemprego, é verdade, não é? Mas que não deixam digamos assim, de criar junto dos jovens aquilo que é uma situação de uma profunda insegurança, e que tem reflexos, como nós também sabemos, nomeadamente sobre o processo mais amplo de transição para a vida adulta, nomeadamente naquilo que é todo um processo de adiamento da parentalidade, não é? E que é muito curioso, porque este é um percurso que deixa confortável, que no início
deixa confortável muitos jovens, porque ele vai estar associado em grande medida àquilo que é uma das formas identitárias, que é a identidade de projeto, que é, digamos assim, um processo sedutor, porque em grande medida ele está orientado para a realização de si, portanto as pessoas estão nesta situação porque fazem um trabalho de que gostam, que se sentem realizadas, portanto estão aqui orientadas por aquilo que o Engelhardt chamava os valores pós-modernos, não é? De satisfação pessoal, de realização pessoal. Agora, isto levanta um problema, e levanta um problema a partir do momento em que, e no caso das mulheres isso é clarinho, no momento em que os projetos de maternidade começam a ganhar peso. Ou seja, esta situação que permite viver o cotidiano e que permite viver, e que é claramente um processo de socialização nesta nova ordem social, não é? Ele depois chega a um momento em que há aqui claramente um confronto, nomeadamente quando a estabilidade se impõe como condição de parentalidade, não é? E aliás não deixa de ser curioso também os últimos resultados daquele estudo da equipa aqui do ICS, não é? Em que aquilo que surgia como valor relacionado com o trabalho, que para o qual os jovens estão neste momento mais orientado, é o da estabilidade. É? E isto é claramente, porque nós há uns anos atrás o que nós tínhamos era claramente uma orientação hedonista de realização de si, de satisfação e de realização por via do trabalho, não é? A troco daquilo que eram situações de alguma insegurança. E neste momento a deterioração da situação é de tal maneira, da situação de trabalho, é de tal maneira aguda, não é? Que, ironizando, não é? Nós estamos a assistir a um retrocesso para a modernidade, com os jovens a ansiarem como primeiro aspecto que valorizam relativamente ao trabalho a questão da estabilidade, não é? E que é claramente o retrato destes tempos que nós só agora começamos a conseguir, e destas transformações acentuadíssimas nestes últimos anos, mas que de facto começam a mudar aquilo que é, e que nós sociólogos sabemos, que é mais difícil de mudar, que são as mentalidades, não é? Agora, em situações de crise, não é? E de mudanças profundas, como aquelas que nós estamos a viver, de facto, pelos vistos, os valores culturais dos jovens vivem aqui, estão. Ora bom, e depois temos aquilo que são os percursos extraordinários, estes sim, em que alternam situações de desemprego, de trabalho precário, estágios, universidade, não, mas que é claramente uma das situações mais vulneráveis. E temos depois por fim o recurso de extensão, que é aquele que afeta recursos jovens, é verdade, da nomeadamente dos irmãos do ensino superior, que é o recurso de extensão que temos necessidade de falta e que convém também
de jovens altamente qualificados. Ora bom, quanto tempo é que eu tenho? Já não tenho? Já acabei? Então deixem-me só dar-vos conta, porque eu acho que já não tenho, que horror. Pronto, peço imensa desculpa. Bom, mas então, se por um lado nós temos, pronto, dados que são dados que nos permitem ver qual é o percurso dos jovens no mercado de trabalho, e temos tipologias que nos permitem fazer uma aproximação a esses percursos e dar conta daquilo que é a complexidade e a variedade desses percursos. Nós, por outro lado, temos, quando analisamos do ponto de vista simbólico, temos aquilo que são várias identidades e que eu gostava muito brevemente de vos retratar aqui, porque elas, digamos assim, configuram e inscrevem-se em dois modos diferentes de pensar o trabalho, de estar no trabalho, e refletem aquilo que são, se vocês quiserem, as condições, por um lado, do modo de acumulação fordista, por outro lado, do modo de acumulação flexível. Ora bom, e o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que, junto dos jovens, dos licenciados, foi possível identificar no estudo que eu fiz, mas que em grande medida continua e apresenta também ele capacidades heurísticas, e provavelmente alguns de vocês, do pessoal aqui mais novinho, eventualmente é capaz de se rever nestas identidades. Nós temos uma identidade de projeto, jovens que se filiam numa identidade de projeto. O que é esta identidade de projeto, assim, grosso modo, porque eu já não vou ter tempo de desenvolver? É uma identidade que vê no trabalho uma forma de realização de si, que troca, de facto, a estabilidade contratual pela capacidade de fazer e de realizar um trabalho no qual se realize. Trabalho esse que é um trabalho que articula claramente, são projetos, pronto, é muita ideia de projetos de que nos fala o Chappell e Boltanski, não é? Portanto, estão investidos em projetos, não é? Que mobilizam conhecimentos científicos, e aqui há e conhecimentos teóricos, não é? E que, digamos assim, é uma identidade que se inscreve claramente dentro desta acumulação flexível, porque estão em organizações de trabalho que alguns chamam de aprendentes, não é? Portanto, que trabalham em projetos, estão inseridos em modelos de organização de trabalho fletes, e que, portanto, há aqui uma lógica que é esta lógica de projeto e de investimento constante. Depois temos uma outra identidade que é também fruto deste processo e que reflete bem esta nova fase do capitalismo, que é a identidade do empresário de si. E a identidade do empresário de si rege-se claramente pelo princípio da autonomia, e em grande medida está próximo daquilo que são os empreendedores, que é, na prática, o que é que eles fazem, não é? Eles vendem-se no mercado de trabalho. Eles constituem uma marca. Para eles a questão fundamental é a questão da autonomia, não é? Que é a questão de poderem gerir o seu tempo, de gerirem a sua vida, não é? E eles são uma marca que se vende, portanto eles vendem-se como uma empresa, não é? E são normalmente jovens que rejeitam liminarmente
aquilo que é a relação salarial fordista. Portanto, eles rejeitam hierarquias, eles rejeitam horários de trabalho fixos, eles rejeitam tudo o que tem a ver com aquilo a que agora se chama a rigidez da relação contratual, não é? Para estarem livres no mercado, para escolherem a sua clientela, para serem escolhidos por ela, para serem avaliados pelos seus desempenhos profissionais, não é? E é claramente esta ideia que é a ideia da marca. Eles são uma marca, eles vendem-se no mercado de trabalho e gerem-se como se fossem uma empresa. Bom, depois temos o que, aliás, eu acho que em grande medida é capaz de não estar muito longe, por exemplo, dos modelos. Penso eu de que, não é? Que é a questão, não é? Que são, e eventualmente os jogadores de futebol também, não é? Que é a questão da marca, mas mais o... Bom, pronto. Depois temos as identidades tradicionais, devedoras, do modelo de acumulação fordista, que é o quê? A identidade de carreira e a identidade de emprego. E que é o quê? A identidade de carreira são os jovens que estão claramente investidos numa carreira. Eles querem progredir no interior dos mercados internos das empresas, não é? Portanto, eles começaram como, imaginem, manager júnior e querem chegar a senior manager. Portanto, o que é que eles querem fazer? Querem fazer todo o seu percurso, não é? E valorizam, portanto, uma lógica que é uma lógica tradicional das carreiras profissionais. Pronto, que é ir progressivamente, e eu já sei, ao topo. Temos, por último, a identidade de emprego. O que é que se procura na identidade de emprego? É claramente a estabilidade. Pronto, é um emprego certinho, arrumadinho, que dê acesso à formação, que permita e que dê fundamentalmente estabilidade. Enquanto que na carreira a ideia, o móvel é a progressão, no caso da identidade de emprego é a estabilidade e o reconhecimento do trabalho e, digamos assim, a assunção clara de uma condição de trabalhador assalariado. Bom, portanto, isto, concluindo e pedindo imensa desculpa pelo tempo que demorei, retrata-nos, digamos assim, e permite-nos dar conta daquilo que são estes processos múltiplos, que sempre foram complexos, de transição para o mercado de trabalho, quer dizer, não vale a pena enganar-nos em relação a isso, em todas as gerações, em todos os períodos existiu complexidade. Digamos que o que está neste momento em causa é claramente a intensidade dessa complexidade, não é? Que é fruto, e em grande medida é fruto daquilo que são estas múltiplas mutações que estão a ocorrer. E muito obrigada e peço desculpa por me ter estendido. Estás desculpada. Eu agora daria algum tempo, menor do que foi ontem, para fazer algumas perguntas, porque já temos os nossos convidados da próxima sessão e para não fazê-los atrasarem-se muito também. 3 inscrições. Pronto. Eu acho que a Tarcisa pôs primeiro o dedo no ar. Pelo menos foi o primeiro que eu ouvi. Bom dia, professora. Eu gostei muito da sua fala e eu queria fazer uma pergunta, considerando o comentário do Vitor, bem curta. Sim. Quando a senhora fala dessa questão da empregabilidade, entre aspas, aí, e fala dos egressos do ensino superior, a pergunta que me ocorre, assim, em primeiro lugar, é como que isso se dá de acordo com as várias formações. Se há algum perfil, por exemplo, nas ciências humanas, nas ciências mais duras, engenharias, nas novas profissões, nas profissões tradicionais. É isso. Bom dia.
Obrigada, Natália. Peço desculpa ter saído a determinada altura, mas isso tem a ver com as questões da ubiquidade que falávamos ontem, não é, Isabel? E do multitasking. E isso remete-me então para a questão que eu te queria colocar, e que é assim, quando estavas a falar da tipologia de identidades profissionais, agora no final, eu percebi que há aqui um desejo de ideal tipificar à Weber, não é? Situações no sentido de as clarificar, levar até ao máximo da sua especificidade para podermos então aqui identificar situações. Mas eu sinceramente estava-me a sentir como tendo todas estas identidades, de certa maneira. Eu acho que a ideal tipização não ajuda a compreender processos de composição e de hibridização que eu acho que podem ser interessantes para pensar a nossa condição no trabalho e perante o trabalho na contemporaneidade, sobretudo em termos de graduados, não é? Licenciados. Porque identidade de empresário de si, pelo menos ao nível da investigação científica, temos que ser cada vez mais, temos que, no fundo, procurar, somos empresários de si por conta de outrem, como eu costumo dizer, porque temos de procurar financiamento, temos de ser muito eficazes em procurar muitas fontes de financiamento para sermos eficazes e trazermos dinheiro para a instituição. Por outro lado, identidade de projeto, sim, todos nós tentamos fazer aquilo que gostamos de fazer e investigar aquilo que gostamos de investigar para a autorrealização. Identidade de carreira, obviamente que não queremos ficar estagnados, queremos progredir. Identidade de emprego, perseguimos sempre alguma estabilidade, não é? Portanto, como é que tu equacionas este hibridismo, esta situação compósita que eu acho que é mais atual em muitos dos graduados? Já agora aproveitava e fazia eu também uma pergunta, que é, dentro, e vem na sequência também da Maria Manuel, que é a questão dos freelancers. Ou seja, quando falaste dos empreendedores, estás a falar dos empreendedores autoemprego e empresário, estamos a falar de freelancers, alguém que é designer, alguém que é modelo. Porias mais numa categoria de empresário de si, mais numa categoria de identidade de projeto? Isto para pensar aquilo que me é conveniente. Ok. Bom, em relação àquilo que é, eu calculo que se estava a referir aos diferentes percursos de inserção, não é? Esses diferentes percursos de inserção, obviamente que têm, digamos assim, que são e que há influência daquilo que são as propriedades individuais. E o que é que nós sabemos? Que a área de formação, o género, a classe social, a área de formação são dois atributos decisivos do ponto de vista da inscrição, digamos assim, ou da construção destes percursos, não é? Pronto, porque há cursos onde o acesso ao emprego está mais facilitado do que outros cursos, não é? Apesar de hoje em dia as questões também já não serem assim tão lineares, não é? Porque objetivamente hoje em dia mesmo alguns empregos que
e nem é preciso a gente pensar, recuar muito. Há 10 anos atrás, algumas formações que davam acesso mais ou menos garantido a um emprego rápido, bem remunerado, não é? Neste momento já não é exatamente a mesma coisa. Eu lembro-me de, na década de 90, um estudo que foi feito no técnico. Os jovens do técnico, na década de 90 não, já foi em 2000, estou parva porque já estávamos a falar em euros. No início do século, o pessoal do técnico, que era recrutado pelas empresas ainda antes de concluir a licenciatura, eles esperavam, as expectativas deles para o primeiro emprego era ganhar 3.000 euros. Eu neste momento não se voltou a fazer nenhum estudo desses, mas eu tenho a certeza absoluta que mesmo junto do topo da elite, do pessoal do técnico, já ninguém pensa aceder a um primeiro emprego a ganhar 3.000 euros, né? Portanto, isto para dizer que é evidente que é um sonho que as condições, quer dizer, e de facto, eu que já estudo isto, já sou velha, já estudo isto há muitos anos, há estes últimos anos são 2007, não é? E principalmente 2010, há mudanças enormes do ponto de vista do funcionamento destes processos e que eram impensáveis, mesmo nos cenários mais negros, não é? Quando eu comecei a estudar este problema em 95. Bom, em relação à questão da hibridização, eu concordo, obviamente tenho de concordar, não é? Bom, agora, o que eu sei e aquilo que eu percebi e que me foi dado analisar é que, de facto, quem me fala, imaginemos os empresários de si, que eu acho assim uma das identidades mais curiosas, não é? Que é o individualismo levado a todo extremo, é eu acreditar que sou só eu que controlo o mundo e que se eu for muito bom, eu terei todo o sucesso. Portanto, há aqui toda uma construção. Mas quem fala disto, não quer, recusa liminarmente a lógica do emprego. Aliás, esta identidade constrói-se por oposição a uma identidade do emprego, daqueles que dizem não, eu quero um emprego, eu quero ter a certeza que não estou sempre nesta corda bamba, que ao final de não sei quantos meses eu não sei o que é que me vai acontecer, eu quero ter um emprego estável. E são coisas, eu percebo o que é que tu queres dizer, agora, eu percebo também que é possível, independentemente daquilo que são o extremar, não é, da construção de ideais tipo, que é possível encontrar isso, quer dizer, e que quem me fala, então neste caso, quem me fala da autonomia, daquela coisa de ser empresário, e que tanto pode ser trabalhador, criador do próprio emprego, mas que curiosamente eles designam-se por empresários, porque isso depois também tudo isto tem a ver com as categorias que se utilizam, não é? Eles não dizem eu sou empresário, não é? Pronto. Portanto, isto depois tem toda uma dimensão simbólica, não é? Mas que provavelmente se encaixa também nesses freelancers ou então o patrão, sim. Portanto, eu acho que é possível, quando nós ouvimos os jovens a falarem daquilo que fazem, dos seus projetos, da forma como percorreram o mercado de trabalho, da sua história, da sua biografia laboral, eu acho que é possível encontrar. Agora, concordo contigo, é evidente que todos nós temos um bocadinho disto tudo, não é? Agora, há
pesos diferentes naquilo que se valoriza nos discursos quando eles começam a falar daquilo que lhes aconteceu e que permite de facto este ensaio de tipificação. Permite, eu acho que sim, com as devidas reservas. Ok, tá. Então, eu daria por encerrada esta sessão. Teríamos cerca de 10 minutos de intervalo e há 20 para o meio-dia. Às 20 para o meio-dia, então juntávamos outra vez. Só uma informação: o coffee break desta vez não será onde foi ontem, aqui neste corredor, mas será na primeira sala a seguir à porta de entrada, porque está a decorrer uma reunião que é preciso algum silêncio, então foi pedido que o coffee break não fosse feito ali. Obrigado.